Essa é a melhor oportunidade de investimento que eu enxerguei nos últimos tempos. Para quem não assistiu o último vídeo, eu dei uma boa de uma introduzida sobre os conteúdos que eu ia abordar aqui no canal. Então, se você não assistiu o último vídeo, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui e já dá uma olhada, uma acompanhada como que eu cheguei até aqui, como foi a minha jornada. E continuando esse vídeo de hoje, como vocês sabem, o Bitcoin já faz muito tempo que ele aparece nas notícias, nas mídias, mas é muito importante a gente utilizar dados para tomar decisões e comprar em melhores pontos. Então hoje eu vou trazer para vocês o que eu estou olhando e o que eu estou vendo e que está me dando um alerta de oportunidade. Então se vocês olharem aqui, esse gráfico é da dominância do Bitcoin. Esse gráfico ele demonstra a dominância do Bitcoin frente ao mercado inteiro de criptomoedas. E como é que funciona? Todo o capital que entra no mundo de criptomoedas, ele não cai diretamente em qualquer uma. Ele cai, o capital grosso que realmente movimenta o mercado, ele cai primeiramente no Bitcoin. Depois ele cai nas menores, como Aave, como ETH, como Solana, e depois ele vai se distribuindo nas altcoins. É assim que formam os ciclos de mercado. Vai das maiores para as menores. E se nós olharmos nesse gráfico aqui, o Bitcoin ele teve os halvings. Geralmente, os investidores associam muito a halvings. É como o mercado funciona nas expectativas dos investidores, né? Então, se eles acreditam que está num momento seguro de investir, eles acabam assumindo mais risco, comprando e o mercado começa a andar. Então, se vocês olharem todos os halvings desde 2016, 2020 e agora 2024, nós tivemos uma lateralização ou um momento onde ele não andou de praticamente 45 semanas. E nós estamos exatamente na 45ª semana. E se vocês olharem no último halving de 2020, o Bitcoin ele fez esse mesmo padrão que ele rompeu essa resistência inclinada e retestou e veio abaixo. E quando a dominância do Bitcoin cai, esse dinheiro ele se distribui por todas as altcoins, ele vai uma por uma. Então quer dizer que, olhando esse gráfico, nós estamos num excelente momento de assumir riscos. Porque mesmo que o Bitcoin suba, as altcoins vão subir muito mais. Então, enquanto o Bitcoin subir 10%, 20%, algumas vão subir 100% a 200%, porque ela tem um capital muito menor. O dinheiro que precisa entrar no Bitcoin para fazer ele subir 10%, esse mesmo dinheiro numa meme coin, por exemplo, num Ethereum, numa Solana, faz subir 20x, entende? Não quer dizer que vai subir todo 10%, lógico que não. Mas é para vocês notarem que há momentos corretos de arriscar, não em qualquer momento. Então, como vocês podem ver, ele repetiu os mesmos padrão. Ele já teve uma divergência, ele teve uma divergência agora aqui ó, de alta com o RSI, quer dizer, nós estamos com menos impulsão do que aqui em cima no topo. E ali em cima o preço está maior. É uma divergência no preço e na intensidade do movimento. Ó. Ele já rompeu e está retestando. E aqui é um outro gráfico que ele faz uma comparação da distribuição de capital desde o ano de 2021. Se vocês olharem, é o mesmo padrão de antes, onde a dominância subia e as altcoins caíam. E agora nós estamos vendo a mesma coisa, a dominância do Bitcoin subia e as altcoins como Ethereum e as outras, né, que foram colocadas aqui, estão caindo. Então depois disso que ele sobe e ele suga toda a liquidez do mercado, ele entrega tudo de volta. Então aqui o Bitcoin perdeu a dominância e as altcoins começaram a subir. Aqui foi o halving, quando saíram aquelas notícias que as pessoas faziam 20x, 30x. Então eu realmente estou acreditando nisso e vendo que pode ser o próximo movimento agora. Olhando outra postagem que eu coloquei aqui, é o mesmo gráfico, só que agora em um período um pouco menor aqui. Ó. Nós olhando mais ou menos só esse finalzinho, a gente olha que ele fez um trap, que é o quê? É uma tentativa do mercado romper e fica descaradamente que ele não vai subir. Ele rompe e volta para baixo. E acompanhado de uma cunha também. A cunha geralmente é um padrão, a cunha de alta no caso é um padrão baixista e vice-versa. Então aqui a gente fez uma projeção de barras aqui, um trapping alinhado com a cunha. Geralmente isso aqui pode retomar aqui para baixo. A última vez que isso aqui aconteceu no gráfico, as pessoas puderam ver que tipo, teve muitas altcoins que subiram praticamente 100%, 60%, né? Outro ponto que eu coloquei aqui foi o total de valor no mundo do criptográfico, entendeu? É o valor total de mercado das criptomoedas. Todas elas somadas juntas, Bitcoin e coisa. Então, como vocês podem ver, os gráficos desde 2018, ele faz esse padrão de reversão, que é um bottom, né? Ele faz uma... Como é que eu posso chamar? Esse fundo oval aqui, né? E ele rompe o último topo. Ele retesta e ele segue embora para cima. Então, se vocês olharem aqui, ele acabou de fazer isso aqui, nós estamos retestando. Então, provavelmente,
é muito mais seguro você colocar, por exemplo, stops aqui embaixo, porque se ele realmente voltar agora, ele vai ser aquele trap da dominância, e ele volta tudo para baixo. Então tu consegue ter um risco-retorno muito mais aceitável agora, com stops claros, que todas as altcoins, se vocês forem analisar elas mais especificamente, tu consegue ver que elas estão próximas a fundos nítidos, então tu sabe onde botar o stop e um risco-retorno maior, né? Então é muito fácil de identificar que agora nós podemos ter sim um bull market, uma corrida dos touros, né? Onde o mercado vai subir para cima ali e aumentar. E outra que eu não acredito que isso seja tão difícil, porque como nós vimos, o mercado está em 3 trilhões hoje, mercado criptográfico. E o ouro, somente o ouro, tem 10. Então, quando começar esse momento expansionista da economia, inflação e tudo, muito dinheiro vai correr para cá, muito dinheiro. Então é muito fácil que esse mercado vá a 6 trilhões, 7 trilhões facilmente, que viria mais ou menos aqui na casa dessa consolidação aqui, né? Olhando outra informação é o gráfico do Ethereum contra Bitcoin. Geralmente o gráfico do Ethereum contra Bitcoin ele é analisado para identificar quando que o dinheiro vai correr para as altcoins. O Ethereum é uma altcoin, então quando o dinheiro começa a entrar no Ethereum, ele começa também a se distribuir na rede do Ethereum e nas altcoins que pertencem à cadeia do Ethereum. Então como Uniswap, Solana, Pendle, várias dessas criptomoedas que estão dentro da rede do Ethereum acabam se beneficiando desses momentos de reversão. E se vocês analisarem o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, ele está no mesmo patamar de 2021. É como se nós voltássemos 4 anos atrás e conseguíssemos comprar Ethereum em 2021, antes de toda e qualquer alta. E o que a gente identifica de padrão aqui? Além dele estar tocando em uma order block, que é o que levanta o mercado para cima, igual foi aqui, ele está criando um padrão de bumper run, só que para reversão de alta, que é quando o mercado ele vem consolidando uma linha de mais ou menos 30 graus a 25, e ele dá uma inclinada mais íngreme. O preço geralmente aqui lateraliza e volta rompendo com tudo. É um padrão de bumper run, se a gente colocar aqui no Google é muito fácil identificar. Aqui, ó. Bumper run. É esse padrão aqui, ó. É um padrão de reversão de tendência, onde o mercado vem numa consolidação, acelera. Então, eu acredito que muitos outros investidores devem estar olhando isso aqui, que é o padrão de reversão do Ethereum contra o Bitcoin. Então, quer dizer que provavelmente teremos uma corrida para os altcoins agora. Ó, é um padrão bem clássico no mercado. É esse aqui. E agora vamos para o próximo. Outro ponto que eu estava olhando é a comparação de como está o padrão do Ethereum hoje, que a gente já pensou assim, tá, ok, o dinheiro pode correr agora para o Ethereum, entendeu? Se a gente botar aqui no gráfico, Ethereum BTC, e é aquele mesmo gráfico que eu tirei o print ali, a gente consegue ver que se o BTC subir agora e o Ethereum valorizar junto, que provavelmente é essa reversão, olha como ele está formando um fundo aqui, essa subida do Ethereum para cá, ele subiria assim, ó, no mínimo 50%, 100% à frente do Bitcoin. Então quer dizer, se você tem os seus Bitcoins hoje investido e investiu, segurou até aqui, tu foi mãos de diamante, segurou Bitcoin até aqui, se tu converter os teus Bitcoins para Ethereum e tentar revender mais ou menos nessa casa aqui, indiferente se o BTC subir ou não, tu dobra a tua mão de Bitcoin. Se tu tinha 0,5 Bitcoin, 0,01 Bitcoin, tu vai dobrar a tua quantia de Bitcoin quando tu for voltar de Ethereum para BTC. Só que eu acredito que ele pode superar isso aqui, superar até esse topo, porque realmente eu confio muito na rede do Ethereum. Não é confio, mas eu vejo muita usabilidade nelas, nos tokens, nos projetos, então tudo isso vai somando. E o Ethereum também, se eu não me engano, ele já está deflacionário, ele tem um sistema de queima, ele já vem derivado das taxas e várias outras coisas, que acaba fazendo o Ethereum ao longo do tempo ir acumulando e nunca perdendo o valor, porque ele não inflaciona como as nossas moedas e várias outras coisas. Voltando aqui. Então, se a gente analisar, tá, vamos dar uma olhada como está o gráfico do Ethereum frente ao dólar. Se a gente analisar de 2020 para 2021, ele fez esse padrão megafônico, que ele vinha, perdia o fundo, subia, ele retestava aqui e ia embora.
até chegar na sobrevenda, ó, e ele é lá em cima. Isso aqui foi o bull market do Ethereum, onde ele saiu de $200 ali, mais ou menos, $100, e foi lá para 2.000, 3.000 dólares. Então é muita coisa, ó, chegou no topo de 4.000, quase 5.000 dólares. E se a gente olhar agora, de 24 para 25, ele está fazendo o mesmo padrão de alargamento, que, para quem sabe, aqui foi uma queda, como eles disseram assim, orquestrada por corretoras de venda a spot e comprando em OTC, né, que é o mercado de balcão. Por exemplo, um P2P, tu negocia com uma pessoa diretamente, então isso poderia ter sido visto como um crime, mas foi feita uma manipulação de mercado. Então o mercado caiu perdendo fundo lá no Ethereum, se tu olhar depois no intraday, e ele está repetindo o mesmo padrão, que é um padrão onde o RSI também já está encontrando uma divergência, onde o fundo de agora está menos intenso que o último, tem menos pessoas querendo vender, ele não tem a mesma pressão, e ele está fazendo o mesmo padrão. Então eu peguei aquele padrão aqui e eu projetei para cima. Então se a gente projetar isso aqui, não quer dizer que movimentos passados é garantia no futuro, mas pode ser parecidos, né? Então ele faria esse movimento aqui. Então é um ponto muito interessante de compra, muito interessante. Não quer dizer que Ethereum vai para 35 mil, 20 mil dólares de primeiro, não se sabe. Mas eu realmente acredito Ethereum a 12k, 10k, e agora ele está em 2.800. Olhando o próximo ativo que eu vim falar é o hack da Bybit. Por que eu vim falar do hack da Bybit do nada já, né? No primeiro vídeo falando aqui eu colocaria o hack da Bybit. Eu acredito que o hack da Bybit vai ser um excelente catalisador agora para o mercado, para essa alta que vai vir. O que acontece? A Bybit agora teve o maior hack da história no mundo criptográfico. Foi 1,5 bilhões. 1,5 bilhões. E essa daqui é a carteira do maior hacker. A carteira ela ficou aqui com 1,3 bilhões em Ethereum, em ETH. Então eu te pergunto, se até os hackers estão querendo Ethereum, tu não vai querer comprar? Entende? Esse hack diz o que o pessoal da equipe da Bybit reportou, né? Foi que foi uma manipulação de interface. Tipo, quando foi um erro humano, não foi erro criptográfico. A pessoa foi aprovar e eles manipularam a interface do usuário com, por exemplo, tu acessar um site finish, ou tu ter um software corrompido, qualquer outra coisa que tu se expôs, é um erro humano que permitiu tu errar, sabe? Ele induz ao erro. Isso geralmente é feito por engenharia social. Eles sabem quem tem acesso, quem faz as movimentações, por onde faz as movimentações, conseguem informações privilegiadas e de alguma forma conseguem afetar essas pessoas, né? Então, por que eu acredito que isso aqui é um catalisador? Porque a Bybit, ela reportou para os usuários que ela é sólida, ela é líquida, né? Então, isso aí não afetou a empresa, os saques e as coisas continuam normal, mas a Bybit vai ter que recomprar, não sei se tudo isso, mas aproximadamente 1 bilhão em ETH, porque se os usuários decidirem sacar algum momento ou outro, nesse momento ela perdeu a paridade. Eles geralmente informam que as corretoras têm quase 100 a 200% dos ativos do ativo das pessoas que tem ali dentro para qualquer situação de emergência, igual foi essa. Então eles vão ter que repor essa quantidade de Ethereum para pelo menos manter a mesma segurança que eles já tinham. Então eles estão fazendo inúmeras compras dias após dias. Ontem eu vi eles comprarem 36 mil Ethereums, que dá quase 250 mil dólares. Hoje eu já vi, esse daqui foi de agora a pouquinho atrás. Eles já compraram mais, quase 50 mil Ethereums. Então a cada 2 a 4 horas eles estão comprando 250 mil dólares, porque é 1 bilhão, né? É muita coisa. Então eles já estão comprando muito. Isso está entrando uma pressão compradora no Ethereum indiscriminavelmente, tá entrando. E outra coisa que a gente consegue identificar a rotação do dinheiro do BTC para o Ethereum é que se a gente olhar as ETFs, que é hoje onde entra o dinheiro grosso ou institucional, a gente começa a ver que está saindo dinheiro do BTC. Está saindo, ele está cada vez mais sendo diluído e entrando nos ETFs de ETH, que foram recém-aprovados. A gente sabe que está para ser aprovado da Solana, XRP e algumas outras ETFs. Ó. E aqui está quase todos positivos. Então a gente está vendo que nesse mês de fevereiro o dinheiro praticamente está migrando de BTC para ETH. Porque BTC está praticamente parado e ETH estava formando uma espécie de um fundo.
Então a gente começa a ver que provavelmente até os mineradores, os institucionais que compram através de ETFs como bancos aqui diz os bancos que tem posse na ETH, né, como a Grayscale, outros bancos aqui. Eu não vou olhar agora, mas vários desses bancos eles estão rotacionando o capital. Aqui as ETFs dos bancos, ó, a BlackRock, a Fidelity, 20, o nome é Van Wyck, eu também não sei o nome exatamente aqui. Não faz diferença. E outro ponto importante para nós analisar é o gráfico de liquidez do mercado. Aqui é onde está os stops, sabe? Quando tu está no mercado, tem um ponto onde tu coloca uma ordem limite ali, ou a stop, para tu ser estopado e tua posição não ir na tua contramão, sabe? Só que quando o investidor ali, ele alavanca um pouco, maior que a banca dele, a corretora coloca um liquid price, que é tipo, se o mercado bater ele, ela liquida e mata a tua operação, se tu estava muito alavancado. Então, isso aí é uma liquidez que está disponível no mercado. Ele tem que deixar essa ordem disponível. Se o preço chegar lá, ele conseguir sair, a corretora conseguir tirar esse usuário que está alavancado e cumprir com as exigências ali para a pessoa não ficar devendo para a corretora. É assim que elas ganham dinheiro, né? Então, essas ordens são visíveis. É possível saber aonde está os liquid price dos investidores. Então, se a gente olhar, os stops dos investidores estão acima. Então a liquidez está aqui em cima. A liquidez está acumulando ali próximo dos 100k. Ela está acumulando cada vez mais na visualização de 2 semanas. Então isso vai atraindo o preço pouco a pouco, porque quando vai comprando e vendendo, a liquidez tende a ir subindo para onde estão as ordens, o acúmulo de ordens. Então isso é muito comum que quando ela venha, igual foi aqui, ó, ele dá aquela volatilidade mais acentuada, porque ela vai liquidando e fechando a posição dessas pessoas que estavam alavancadas. Igual foi aqui e igual foi aqui. E a gente está acumulando de novo. E está com menos liquidação aqui embaixo. Então é muito provável que agora, nos próximos dias, ele venha buscar aqui essa liquidez de topo aqui, que é onde está os stops dos investidores. E agora eu pensei em mostrar para vocês aqui alguns gráficos aqui, algumas visões que por que eu estou comprando agora, eu acredito que é um bom momento, ou não, para... O que eu separei aqui para vocês? No gráfico de 4 horas. Olhem isso. O BTC ainda continua comprimindo os preços. Se vocês analisarem, ele está cada vez mais afunilando. Ó. Ele vinha aqui desde o dia 14 do 1, há quase 1 mês e 10 dias, 40 dias, né? E ele vem acumulando, acumulando, acumulando. E isso vai criando uma pressão no mercado. O mercado vai afunilando e quando ele rompe aqui descaradamente um dos lados, ele estoura para cima ou para baixo. Isso ocorre porque ele vai concentrando, ele vai deixando todos esses investidores aqui praticamente agoniados. E alguns vão posicionando ordens de compra aqui, stops aqui, e eles vão sempre acumulando, acumulando. Então fica uma liquidez muito sólida aqui em cima e outra muito sólida aqui ao contrário, em cima ou embaixo, né? Então quando o preço bate num desses cantos, ele acaba criando long squeeze ou short squeeze, que ele liquida dos dois lados, sabe? Isso é muito comum, mas cria a direção do mercado. Por exemplo, se vocês sempre olharem o que dispara o mercado para cima, é um movimento desse, é onde o mercado vem lateralizando, ele vem lá embaixo, detona, sobe e vai embora. Isso é um movimento padrão do mercado. Igual aqui, as pessoas colocam os stops aqui, o mercado vem, violina todo mundo e vai embora. Isso é muito comum. Então, o que a gente pode ver aqui? Que ele já está bem espremido. Ele até fez uma tentativa, mas ainda os preços continuam tecnicamente seguros, não tivemos nenhum pivô de baixa, nem nada. Já tivemos essa quebra de estrutura, mas sem confirmação, precisaria confirmar esse pivô. Então, no momento, o melhor é aguardar e ver o que vai acontecer aqui na questão do gráfico do Bitcoin. Se a gente olhar agora uma análise para o gráfico diário, ele já teria rompido esses preços. Geralmente isso é bem disfarçado, sabe? Ele rompe e tu nem se dá por conta quando ele estoura para cima. Retesta e vai embora. E é mais ou menos o que aconteceu aqui. Enquanto ele segurar essa linha aqui de tendência de alta, ó, essa resistência inclinada, tá vendo? Agora, se ele fizer ele perder ela e retestar, aí é perigoso, porque ele pode vir perder e buscar essa order block aqui embaixo, que é o que a gente não quer. E agora, se a gente analisar num gráfico semanal, que é bom, a gente sempre tem que tirar um pouco a visão muito fechada do gráfico e olhar mais de cima.
um olhar mais amplo para tu não tá tão fechado, tão limitado, tu tem que olhar mais de cima. Então, se tu olhar agora mais de cima o gráfico, tu começa a ver que esses padrões de lateralização são muito seguidos de alta. Então, nos últimos tempos, né? Ele lateraliza, vem, lateraliza, uma lateralização maior, uma lateralização rápida e vai. Então, a gente pode até identificar que é ruim, mas também é bom ao mesmo tempo, que o lado que ele for agora, eu acredito que ele vai puxar com muita força. Por exemplo, aqui, se a gente pegar esse movimento aqui, provavelmente ele suba e ele faça mais uma pernada até os 140, é o meu próximo alvo, ou isso aqui vire para baixo e volta aqui para essa região. Porque ele tem todo esse caminho aqui praticamente sem stop, tem aquela order block, mas teria que segurar realmente ali, senão ele tecnicamente voltaria aqui para baixo, ou essa região de 72, 74, né? É muito importante olhar de longe para tu ver se o mercado não iria fazer um reteste aqui de topo e depois subir, né? E agora analisando as altcoins, né? O Ethereum, ele tá numa resistência inclinada muito interessante. E hoje o gráfico vai fechar daqui 3 horas, é dia 23, domingo. Agora é a hora que eu vou postar amanhã de manhã cedo. Mas se nós olharmos essa barra aqui, ó, ele tá fechando acima dessa resistência. O que quer dizer? Ele tá cancelando a queda. E geralmente isso é muito comum. É assim que formam os fundos, sabe? Por exemplo, aqui, o gráfico ele tenta perder, vamos dizer aqui, ó. Ele tenta perder, ele fica um tempo abaixo, ele fecha acima e vai embora. Porque ele rejeitou essa perca aqui. Então, se nós olharmos agora, ele está num padrão muito semelhante, ó. Ele caiu e ele está vindo voltar acima. Então, o que eu faria se eu não tivesse posicionado? A semana vai fechar agora. Eu colocaria minha ordem de compra aqui, ó. Bem no que sair. Rompeu essa máxima do semanal, vai embora, vai embora. Entendeu? Ele já confirmou, ele está indo. Ele já fez um padrão de reversão, onde nós temos uma mínima e uma mínima maior que a anterior. É um fundo. Geralmente isso aqui é um ombro, cabeça e ombro em times frames menores. Rompeu aqui e vai para cima. Agora, se a gente olhar AVE, eu até coloquei aqui. Será que isso aqui é um padrão de bump run também? Uma consolidação, uma aceleração, recupera, volta aqui embaixo. É um cuidado que a gente tem que ter. Mas se ele não perder e ele continuar alta, ele voltaria lá para casa de 300, ele voltaria para o topo, né? Ele voltaria a fazer mais um reteste no topo aqui, subindo quase 50%. Analisando também ENA, se vocês analisarem, ela perdeu esse canal, acelerou. Geralmente as perdas de canais, elas aceleram, igual eu mostrei ali, só que ela já está pegando 68% da queda, ó, dessa perna aqui. Geralmente é invertido isso aqui, então esse 61, ele estaria aqui, né? 61, 61%. E ele cravou ali e segurou. Então pode ser que o mercado realmente segure aqui por um tempo. Ele já rompe uma linha de tendência de baixo que vem aqui e está retestando nesse exato momento. Eu acho um excelente ponto para ir acumulando. Não garanto que daqui só suba, mas ele pode lateralizar um pouco aqui, eu já subi. Mas para uma compra hoje aqui seria muito interessante, porque se tu quiser colocar um stop aqui embaixo, eu acho até um stop válido, pode botar abaixo desse fundo aqui, é mais difícil de ser violado, mas mesmo que seja lá embaixo, tu corre um risco de 27%, lógico que tu não vai botar tudo o teu capital, tu bota um capital menor, que o 27% equivale a um risco que tu aceita. Eu aceito perder R$100 por operação, R$200 por operação, os R$200 dariam aqui, entendeu? Mas uma compensação de que ele pode subir 177%, entendeu? É um valor fixo que tu assume por cada trade. Se a gente analisar agora, Uniswap também é uma que ele veio retestar essa zona de acumulação. Isso aqui é um padrão que eu acho muito interessante, que é quando o mercado forma um triângulo, igual foi aqui, geralmente ele vem, retesta e depois ele se libera a subir. Igual aqui, ó, ele forma esse triângulo aqui, ele forma, o mercado vem, depois que ele testa, ele sobe. Isso é muito comum no mercado. Então eu acredito que o Uniswap também está num ponto muito bom. E os fundamentos, né, como fundamentos em criptomoedas, né, chega a ser engraçado. Mas os fundamentos do Uniswap são muito bons. É um ativo que gera muito caixa, ele gera muita liquidez para o mercado e tem muitas ferramentas dentro da Uniswap
que eu mesmo utilizo. Eu vou explicar depois nos próximos vídeos. Eu quero fazer uns vídeos explicando melhor, mais aprofundado como isso aqui funciona. Mas eu tenho uma posição aqui que atualmente está com $900 aqui e já está me gerando praticamente $90 em taxas. Eu recebi $90 por ter essa posição. Atualmente, mesmo com a queda do mercado, está dando quase 6% sobre o meu capital investido em 30 dias, um mês. Então eu pergunto para vocês, aonde vocês vão conseguir 6% em um mês? Entendeu? Isso aqui é só no mundo das criptomoedas. Só que vocês não conseguem lugar aqui. Só que os dois ativos estão caindo. Se eles voltarem a subir o preço aqui, não se sabe. Esses $90 aqui vão para 120, 130, porque ele acompanha. Eu ganhei unidades de token. Eu ganhei o token ETH e o token AVE. Eu estou ganhando mais ou menos quase $3 por dia, né? $3 por dia nesses 30 dias. Então, logicamente, se tu aumentar mais a tua mão, tu ganha mais. Tu estaria com $200 aqui, que daí dá mais de R$1.000, né? R$1.000 em um mês. Então, dá de fazer uma boa graninha, uma renda passiva, né? Com uma estratégia, uma renda passiva. Isso é muito interessante. Tu acredita em dois ativos, tu bota eles gerar liquidez para ti, mas eu vou explicar isso mais para frente. Uma coisa talvez mais para os membros, que eu quero mostrar na prática a hora que eu estou entrando, a hora que eu estou saindo, se eu reajusto ou não a pool para não tomar IL. Tem várias estratégias aqui, mas é mais para frente. Então, voltando aqui, o próximo ativo que eu mostrar da Pendle. Pendle também eu acho que está num excelente ponto, porque geralmente o mercado ele faz esse padrão aqui, ó, que é essa Fibonacci está colocado. Ele faz a pernada de alta, ele lateraliza e ele faz mais uma perna lá para cima. Então, Pendle, no preço atual, ele faria 10x. Essa seria meu alvo, entendeu? Porque o mercado já acumulou duas vezes aqui. Ele fez o 2 fundo, quer dizer que já tem pessoas dispostas a pagar esse preço. Então é muito provável que ele suba lá para cima. Ele já aceitou isso aqui, ele consegue ter energia para subir aqui. Então eu acredito muito que Pendle faria um padrão mais ou menos assim, ó. Ele faria uma consolidaçãozinha, uma lateralização talvez, e viria aqui e romperia esse topo. Lógico que não direto, né? Mas se for uma pernada de alta, com certeza conseguiria chegar ali facilmente, principalmente porque Pendle tem um dos menor market cap, então ela não precisa de muito recurso para subir nesse tanto aqui, não precisa de muita coisa. Ela é uma cripto um pouquinho menor, mais arriscada, né? Por exemplo, essa altinha daqui, como nós estamos no semanal, é 100%, né? Tu dobra o capital aqui, né? Só que nós estamos falando de uma possibilidade hoje de comprar e segurar até o final de 2025 de 1000%. 10 vezes, né, o que tu investir. Eu tenho posição em Pendle, estou segurando e acumulando nessas quedas aqui, porque eu realmente acredito em alvos maiores para Pendle. Ela também tem uma usabilidade muito boa de tu conseguir operar os juros e a valorização do ativo separadamente. É uma coisa diferente que existe no sistema financeiro tradicional, e eles trouxeram essa mesma matemática para o motográfico, né? E pessoas que já têm conhecimento nessa área, acho isso muito interessante. E o último ativo que eu ia olhar era Solana. Solana eu acredito que está num ponto interessante de compra, porque nós estamos nesse canal aqui, ó, nesse canal lateral branco. E eu acho que é um excelente risco-retorno. Você fazer uma compra agora em Solana, colocar um stop aqui embaixo e esperar num longo prazo que ela volte lá para cima. Porque Solana é um ativo consolidado, ele já é um ativo, um token maior, tem bastante especulações e está rolando aquela especulação da FTX, que ela vai, como é que eu posso dizer, distribuir os tokens de quando a corretora faleceu, né? Teve a falência da corretora, então os tokens vão ser distribuídos aos usuários. E é mais ou menos, eu não lembro quanto que é o valor, mas é muita coisa a mercado, então provavelmente essas pessoas podem ser que realizem lucro. Agora, eu acredito que não, porque tá um FOMO nos investidores, né, que pode se vir o bull market em breve, então não acredito que eles entregariam suas posições que agora eles conseguiram adquirir, né? Mas isso é bom porque a notícia é pessimista. Geralmente as notícias pessimistas fazem fundos, e as notícias otimistas fazem topo.
Então você tem que operar mais ou menos contra as notícias, nem sempre dá certo, mas tu tem um canal, tu tem uma notícia pessimista e tu tem um token que não alterou nada nos fundamentos dele, a rede continua igual, tá pianinho. Eu acho uma excelente oportunidade de compra. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se você achou que fez sentido as análises para você, deixa o like, curta, comente, compartilha com seus amigos que fazem investimentos. Se vocês acharam meu primeiro vídeo de análise de criptomoedas, da minha visão que eu já venho operando há um bom tempo no off, né, para mim mesmo. Por favor, eu agradeço que divulgue com o máximo de pessoas aí, tá bom? Até mais, valeu.